Amados e queridos irmãos, eu gostaria de saudar, a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é dia de festa, Estamos aqui para comemorar, Hoje o dia de ceia é um dia de festa, porque é o dia onde nós comemoramos a morte, só que não é só a morte. Nesse dia também nós nos lembramos que Jesus ele ressuscitou também, Mas nesse dia nós nos lembramos que Jesus ele se entregou por nós. É o dia onde Jesus, naquela quinta-feira, aquele momento ali que Jesus ele praticou, ensinou a ceia, a santa ceia aos seus discípulos. Naquele momento ele disse que ele pega o pão e ele corta o pão literalmente. Ele espedaça o pão com suas próprias mãos e disse: é isso que eu vou passar. E hoje nós vamos nos lembrar isso. Mas antes, nós iremos pensar um pouquinho no livro de Reis, Vamos falar um pouquinho sobre família, Como os irmãos sabem, orando e buscando. Então, orando nós iremos buscar a restauração das nossas famílias, e eu creio no poder da oração, A oração é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Quando nós oramos, o céu se abre e o céu se manifesta para nós. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 2 Reis. Os irmãos que encontrarem se colocam de pé, por favor, para nós fazermos essa leitura da bendita palavra do nosso Deus. Segundo Reis, capítulo 20, 21, 20 do 1 ao 11. Fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ezequias estava de câncer nesse momento aqui, viu? Era um câncer que ele tinha, era uma doença incurável, era uma doença para a morte, E Deus curou ele. Vamos fazer essa leitura. O texto tem por título a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: certear
isto da parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não acontece, antes retrocede 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinado do relógio de Acais. Amém, queridos? Colocando a casa em ordem. Nessa hora nós vamos orar, agradecer a Deus, né, por essa palavra, pela oportunidade que Ele nos deu de ler essa palavra e que Ele traga uma palavra para nós. Eu queria pedir ao irmão de Márcio nessa hora, que trouxesse uma palavra de oração, agradecendo a Deus por essa palavra e para que ele fale à igreja nessa noite. Amém, meu irmão? Você sim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de na tua casa para ouvir a tua santa palavra. Amém, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor tenha entendimento, conhecimento, discernimento da tua palavra. Deus. Amém, Deus. Fala os nossos corações, ó Deus, e não deixe que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito, mas que venhamos sair daqui renovados e fortalecidos pelo teu poder, pela tua palavra. Senhor. Amém, Deus. Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Colocando a casa em ordem. Deus, né? A Bíblia diz que Deus, Ele manda um recado através de Isaías para o seu príncipe, avisando a ele que ele iria partir, que ele iria morrer. E nesse momento, esse homem, ele chora. Interessante, ele poderia, como nós sabemos, como ele mesmo diz no texto que nós lemos, né? Ezequias, ele diz a Deus: Senhor, eu ando na tua presença, Senhor, eu te sirvo, eu faço a tua vontade. Mas ele não questionou os desígnios de Deus, ele aceitou a vontade de Deus, mas o coração dele era para que ele permanecesse por mais um tempo ali. E Deus, queridos irmãos, e Deus ouve a oração de um justo. Naquele momento, queridos irmãos, que ele chora, porque eu acredito que Isaías trouxe a mensagem de Deus, a palavra de Deus para ele, e naquele momento, depois de Isaías passar a palavra para ele, Isaías foi embora. Ele foi embora porque ele não tinha mais o que fazer ali, o que ele tinha que fazer ele já tinha feito, e ele vai embora, e no meio daquela cidade, ele sai certamente da casa do príncipe, e quando chega do lado de fora, Deus diz a ele: volte. Eu ouvi, Deus usa Isaías para dizer: ele ouviu a tua oração. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus, ele ouve as nossas orações. Deus ouve os desejos do nosso coração. Você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Por isso que o tema da mensagem dessa noite que coloquei é colocando a casa em ordem, baseado no texto que nós lemos, porque eu acredito que a casa dele estava desordenada, existiam algumas coisas na casa dele que ainda precisavam ser consertado, algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Nós vivemos em tempo, queridos irmãos, em que a família perdeu a referência de ser um lar. Muitas casas hoje não é mais um lar, pode ser tudo menos um lar. Eu quero dizer que tudo passou a ser ao contrário. As pessoas hoje, muitos não têm prazer de estar em casa porque não vê a sua própria casa como lar. O casamento tem sido desvirtuado e assim nós temos vivido. Então a maternidade tem sido desvalorizada. Muitas vezes, queridos irmãos, poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal.
A família no sentido patriarcal foi a família que Deus criou, é a família bíblica, é a família composta por um pai, uma mãe e filhos. Não é uma família composta por 2 pais e filhos, ou por 2 mães e filhos. Deus criou homem e mulher, mas as famílias estão se desvirtuando de como Deus criou a família. Eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, qual seria o modelo de família de acordo com a vontade de Deus? Hoje muitas famílias não estão vivendo mais de acordo com a vontade de Deus. O Senhor, Ele criou um homem e uma mulher. Ele criou Adão e Eva e lhes ordenou em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus casou Adão e Eva, onde o texto diz, e Deus os abençoou. Esse momento foi um momento que Deus casou eles dois, dizendo, sede fecundo, multiplicai e enchei-vos a terra. Então, queridos irmãos, esse é o modelo de família que Deus criou. Eu quero dizer que o rei Ezequias recebeu uma ordem do Senhor, pelo profeta Isaías, para colocar a casa dele em ordem, organizar a sua casa, porque ele iria morrer, e o Senhor estava dando uma oportunidade, olha, você vai partir, mas antes de eu te levar, eu quero que você organize a sua casa. Talvez esse colocar a casa em ordem, meus queridos irmãos, pode significar pagar as contas, poderia significar nomear o seu herdeiro, aquele que seria o seu sucessor, poderia organizar a casa, poderíamos entender que os seus filhos poderiam estar desordenados, fazendo coisas que desagradavam a Deus, e ele precisava organizar a sua casa. Então, quem sabe dividir a herança, quem sabe pedir perdão a alguém que ele tenha ofendido, ou pode ser diversas outras coisas. Muitas vezes essa casa que Deus fala, Deus está falando para a pessoa, está falando, organiza a sua casa, a sua vida. Essa casa pode ser entendida como a vida dele, que estava desordenada, apesar, muitas vezes nós servimos a Deus, mas muitas vezes vivemos de uma forma desordenada, vivemos de uma forma que desagrada a Deus, e Deus aí sempre Ele vem e fala conosco, olha, organiza a tua vida, e essa casa pode ter um sentido da vida dele, meus irmãos. Então, eu quero te dizer, quem sabe, queridos irmãos, baseado na experiência de Ezequias no versículo 3, onde faz a pequena oração, ele diz, lembra-te, Senhor, peço-te. Foi a oração dele. Ele só pediu a Deus para Deus se lembrar, regado a lágrimas. Eu quero te perguntar uma coisa, o que será que Deus vai lembrar se eu abrir a minha boca e dizer, Senhor, lembra-se, Senhor, de mim, lembra-se, Senhor Deus, o que eu tenho feito? O que será que Deus vai se lembrar? O que será que eu tenho feito? O que será que você tem feito? Será se temos vivido de uma forma que temos agradado a Deus? Eu acredito que Ezequias, ele confiava no que ele tinha feito, as coisas que ele fazia, a vida que ele andava levando. Então, queridos irmãos, será se Deus se lembrasse o que nós temos feito em nossas casas? Será se Deus se lembrar do que eu tenho feito, do que nós temos feito na nossa vida? O que será? Será se Deus vai se agradar? Observe que ele diz, lembra-se, Senhor, peço-te. Quando ele diz isso, meus queridos irmãos, Deus muda de ideia. Deus diz, eu vou te dar mais 15 anos, porque Deus viu integridade na vida dele, Deus viu certamente honestidade na vida dele, Deus viu comprometimento com Deus na vida dele, e Deus achou que ele era merecedor de mais um tempo de vida. Então, nessa noite, nós vamos refletir como colocar a nossa casa em ordem, o que ele fez, queridos irmãos, qual era o tipo de vida de Ezequias para que Deus pudesse se lembrar. Então, a primeira ordem é a vida espiritual. Eu preciso me preocupar com a vida espiritual. Ele diz, andei diante de ti com fidelidade. Como você tem andado diante do Senhor, glória a Deus? Como você tem andado na presença do Senhor, aleluia? Você precisa andar com integridade, precisa andar com compromisso com o Senhor. Então, Ezequias pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ele pode abrir a boca para falar isso, mas se eu e você, será se nós podemos dizer isso a Deus?
nossa boca assim, ele era fiel a Deus em sua casa, queridos irmãos. Então, dedicou sua vida à oração. Era um homem de oração. Quem conhece a vida dele, se nós formos ler a vida dele, nós observamos que a vida dele é uma vida de oração, é uma vida de entrega. Então, queridos irmãos, sua vida espiritual certamente estava em ordem, tanto estava em ordem que ele orou, ele disse: Senhor, lembra-te. Deus, ele se arrepende. Mas eu acredito que tem muitos cristãos, muitos talvez que se dizem cristãos, se disser a Deus: Senhor, lembra-te, Senhor Deus, lembra-te. Eu acho que Deus vai se entristecer, o coração de Deus vai ficar triste. Ele foi humilhado, queridos irmãos. Observe que ele não se exalta, ele não fala nada a Isaías, ele não se exaltou diante de Isaías, dizer: eu tenho caminhado na presença de Deus, eu tenho feito a vontade de Deus. Não, ele fez o quê? Ele virou-se para a parede, ele virou-se com vergonha, ele não quis, ele se humilhou, queridos irmãos. Então, ele vira para um momento e ficou a sós com Deus. Aquele momento era dele e Deus. Existe hora, meus irmãos, que é você e Deus. Existe momento que não podemos envolver outros. Existe momento que não podemos envolver a família. Existe momentos que não podemos envolver a igreja. Existe momentos que não podemos envolver o irmão. Existe momento que é você e o Senhor. Isso você precisa, assim como Jacó também. Jacó lutou, foi ele e Deus, ele e o anjo de Deus ali. Ezequias, ele foi lutar contra Deus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te que eu ando na tua presença. Então, não podemos dedicar, queridos irmãos, eu quero dizer que a casa, a família é uma prioridade. Então precisamos orar em favor da família. Esse é um mês que vamos tirar para orar pelas famílias, para consagrar a Deus. E eu tenho certeza que Ezequias, ele era um homem que buscava a Deus e ele consagrava pela sua família. Então a casa é um lugar de descanso, a casa é um lugar de fazer. Estar em reunião com a família deve também ser um lugar de oração. A sua casa tem sido um lugar de oração. A sua casa tem sido um lugar de comunhão entre você e Deus. Esses dias, não sei o que tem acontecido comigo, eu sei. Deus está me exigindo de mim mais um pouco mais de oração. Agora, por esses dias, automaticamente, quase todo dia eu tenho acordado 3 horas da manhã, e aí eu só consigo dormir depois que eu oro. Eu não consigo, aí às vezes eu acordo 3 horas da manhã e fico deitado na cama, assim, tranquilo, mas não consigo dormir, parece que o meu sono sai. Às vezes precisamos orar em casa, e muitas vezes não temos orado. Então não podemos dedicar a nossa vida e nossa casa só para assistir TV, só para assistir televisão, só para o WhatsApp, só para o videogame, só para o Instagram. Precisamos dedicar um tempo para o Senhor também. Ezequias, ele certamente tinha um momento dedicado a Deus. Em sua casa, eu quero saber uma coisa: em sua casa existe esse local de comunhão com Deus? Em sua casa deve ter o seu local de comunhão, seu local de você ler a Bíblia, seu local de você estar em comunhão com Ele. Eu tenho um local na minha casa que eu não, na hora que eu vou ler minha palavra, vou ler a palavra de Deus, na hora que eu vou orar, já existe um lugar lá em casa que eu gosto de sentar para orar. Eu lembro o filme, tem um filme que passou na televisão há pouco tempo, no cinema também, Quarto de Guerra. Observe que um homem, ele estava procurando uma casa para comprar, foi em várias casas e em nenhuma casa ele consegue comprar, e procurou várias casas, e ele chega em uma casa, a casa de uma mulher de Deus, de uma mulher de oração, e ele entra na casa para orar. E quando ele entra na casa para orar, ele estava olhando os cômodos, e ele entrou em um quarto. E aí quando ele entrou naquele quarto, ele sentiu a presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: se sua casa for um local onde você ora, a presença de Deus vai estar presente ali. Aí aquele homem, ele entra naquele cômodo e ele diz: alguém ora nesse cômodo aqui? Ela diz: esse aqui é o meu cômodo de oração. Ele diz: é essa casa que eu quero comprar. Então na sua casa tem que ter um espaço para você orar, tem que ter um espaço para você ter comunhão com Deus. É preciso, queridos irmãos, buscarmos essa comunhão com o Senhor. A segunda ordem, a segunda coisa para fazer, para colocar a nossa casa em ordem, é relacionamento. Observe que ele, queridos irmãos, estava com inteireza de coração. O versículo
3 do texto que nós lemos, ele fala o seguinte, o versículo 3, né, diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, ele tinha relacionamento com Deus. Eu quero te perguntar, como está o seu relacionamento com Deus? Como é que nós temos nos relacionado com Ele? Então, Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro, porque o coração dele não era um coração dividido. Ezequias não tinha um coração, uma metade no mundo e a metade, a outra metade, a vez de Deus. O coração dele era completamente do Senhor, era um coração só do Senhor. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: como é o seu coração? O seu coração está dividido entre dois lugares? Está dividido entre o mundo e a casa de Deus? Ou o seu coração pertence só ao Senhor? Porque Deus, ele não divide o reino dele com ninguém. E às vezes o nosso coração está dividido. O nosso coração está metade no mundo e metade na presença de Deus. Aí a minha pergunta é: como está o seu coração? O seu coração pertence todo ao Senhor? Se pertencer completamente ao Senhor, automaticamente, no momento que você orar, Deus vai ouvir, vai fazer como fez com Ezequias. Ele vai te dar aquilo que você pede. Então, isso significa que seu coração, queridos irmãos, o coração dele não era dividido, o coração dele era inteiro, era completamente do Senhor. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente os da sua família. Ele tinha integridade, ele tinha moral para falar do amor de Deus. Observe que ele vira para a parede, observe o relacionamento dele com Deus. Ele sabia que Deus ia ouvir a sua oração, porque ele tinha tanta segurança que ele vira para a parede para falar com Deus. Ele poderia naquele momento se ajoelhar e mostrar, mas não, ele foi humilde. Ele teve humildade, apesar de ser um príncipe. Então, ele era íntegro. Então, Jeremias 29:13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E Marcos 12:30 diz: amarás, pois, ao Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Então, Deus não aceita metade, Deus não aceita uma parte, ou você é ou você não é. Eu não posso ser cristão em um dia e no outro não ser. Eu não posso falar do amor de Deus hoje e amanhã me esquecer que Deus existe. Eu preciso ser inteiro, ser completamente. Então, queridos irmãos, quem temos sido em nossa casa? Nosso coração está inteiro ou está dividido na presença de Deus? Qual é o meu prazer? Qual é a minha alegria? A minha alegria é estar aqui buscando a Deus, glorificando a Ele. Então coloque os seus relacionamentos em ordem, coloque o seu sentimento inteiro em ordem, coloque o teu coração em ordem. A terceira ordem, queridos irmãos, é a atitude. Ele diz: fiz o que era reto aos teus olhos. Observe que a atitude dele era uma atitude de retidão. Observe que a atitude dele é uma atitude de uma pessoa que tinha compromisso com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. E a minha pergunta é: você tem feito o que Deus manda? É a vontade de Deus que tem sido estabelecida na sua vida? É essa vontade que precisa ser estabelecida? Então, as atitudes mostram quem realmente nós somos. É as minhas atitudes que diz que eu sou, são as suas atitudes que dizem quem você é. Então, Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. Ele glorificava a Deus com as suas atitudes, ele glorificava a Deus com sua palavra, ele glorificava a Deus nos seus relacionamentos, ele glorificava a Deus na sua família, ele glorificava a Deus no seu dia a dia. Será se temos glorificado a Deus realmente? O que eu tenho feito, a minha vida tem sido uma vida de louvor a Deus e de adoração a Ele. Então, quando se tornou rei, observe que o templo estava fechado, né? E foi a primeira coisa que ele fez foi mandar abrir o templo. Observe, ele no primeiro mandato dele, assim que ele assume o reinado, aí a igreja, o templo estava fechado.
ele desabre o templo. Eu quero que o povo volte, então, a adorar a Deus. Então, Deus, ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele queria a igreja novamente buscando a Deus. Ele celebrou a Páscoa, que há anos estava esquecida. Há anos a Páscoa não era realizada nessa época, e ele voltou a realizar a Páscoa. Então, ele vivia com o coração inteiro na presença de Deus. Então, além disso, quando enfrentava os inimigos, ele enfrentou vários inimigos, como Senaqueribe, o rei da Síria, né? Antes de tudo, ele orava ao Senhor, ele colocava diante de Deus as dificuldades dele, ele confiava no Senhor. Então, como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos de Deus. Então, para orar, para virar para a parede e para chorar e dizer: Senhor, lembra-te, Senhor, do que eu tenho feito, lembra-te que eu tenho andado na tua presença. Para fazer isso é preciso ter uma vida de retidão, é preciso ter uma vida de entrega, é preciso ter uma vida de dedicação à obra do nosso Deus. Muitas vezes, queridos irmãos, somos assim, né? E muitas vezes não somos assim. Muitas vezes fazemos aquilo que queremos e achamos correto, mas precisamos a viver e ter atitudes que sejam de acordo com a vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade que você tem feito? E às vezes o achismo: ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, meu irmão, eu acho isso. Não é o que nós achamos, é o que a palavra de Deus fala, é o que a palavra de Deus manda. Então, a nossa vida tem que ser pautado na palavra, não é de acordo com o que eu penso, é de acordo com o que Deus pensa. E será se temos vivido de acordo com o que Deus pensa? Será se temos feito aquilo que Ele nos manda fazer? Queridos irmãos, o Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, Deus sabe o que é que temos feito, Deus sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho praticado, como eu tenho me comportado. E às vezes, na família está tudo bagunçado, ninguém sabe quem é quem. Existe casas, queridos irmãos, que o filho que manda nos pais, existe casas que é a mulher que manda no marido, existe casas que o marido manda na mulher. É uma confusão. Por quê? Porque é uma casa onde Deus não habita, a casa que Deus habita, cada um tem o seu papel e todos são respeitados no seu papel. Eu quero te dizer que muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer a sua própria vontade. Os filhos desobedecem ao pai e à mãe, e depois não obedecem mais a ninguém, quer viver da forma como quer. E muitas vezes Deus tem nos dito: arruma a tua casa, arruma a tua família. Esse mês é o mês de nós arrumarmos a nossa família. Vamos estar aqui consagrando, vamos estar aqui orando, vamos buscando a Deus para que as nossas famílias sejam restauradas. E as famílias que não estão restauradas, serão restauradas em nome de Jesus, quando todos fazem o que Deus manda, queridos irmãos, a união. Mas se cada um buscar o seu interesse, a divisão, a contenda, é uma família dividida. Então, quais são as atitudes que temos tido em nossa casa? Será se temos feito o nosso papel? A Bíblia diz, né, Jesus, quando Deus criou o homem, né, quando casou o homem, e depois o homem pecou, né, ele disse à mulher que a mulher daria luz, né, daria luz e com dores, e o homem que viveria do suor do seu rosto. Tem homens que querem ficar dentro de casa, de perna para cima, né, lavando os pratos, enquanto a mulher sai para buscar o sustento. Inverte muitas vezes os papéis, e a gente tem que fazer o nosso papel. Qual é o seu papel na sua casa? É você que tem sido o homem ou a mulher? Porque tem casa que é a mulher que é o homem, né? Eu lembro que quando eu era criança, vivi isso, né? Porque a minha mãe era uma mulher muito autoritária. Eu ouvi meu padrasto falar: disse, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Era assim. Tem muitas casas que são assim hoje. Tem muitas casas que a mulher manda o marido calar a boca, e o marido manda a mulher calar a boca. E eu acho que não é esse tipo de relacionamento que Deus quer para o casal. O papel do marido também não é mandar a mulher calar a boca, não é nem da mulher mandar o marido calar a boca. Eu acho que tem que haver união, tem que haver
compreensão, tem que haver amizade, tem que haver amor, e quando existe amor, isso não acontece no lar. Ninguém precisa mandar ninguém calar a boca. Então, quando todos, queridos irmãos, fazem aquilo que Deus manda, quando nós fazemos o nosso papel, nosso lar, e certamente era isso que acontecia na vida de Ezequias, eu acredito que quando Deus fala a ele, arruma a tua casa, Deus está falando com a vida dele, que deveria ter algo que ele ainda precisava consertar. Então, coloquemos as nossas atitudes em ordem com a vontade de Deus. É preciso colocar, como tem sido, você tem colocado as suas atitudes. Então, quando colocamos a casa em ordem, mesmo que enfrentemos problemas como Ezequias enfrentou, queridos irmãos, que ficou doente, né? E recebeu a triste notícia que iria morrer, Deus manda seu profeta voltar e reverter a situação. Eu quero dizer que o Senhor disse a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Por isso, Ezequias ainda viveu mais 15 anos, porque ele vivia com inteireza de coração, ele vivia na presença de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, quando você vive na presença de Deus, com inteireza de coração, Deus ouve a sua oração. Mas observe que tem uma condição: é preciso viver com inteireza de coração, é preciso viver com a vida dedicada a Ele, é preciso pautar a vida na presença dEle, para que Ele ouça a sua oração. Deus não ouve as nossas orações quando estamos com a nossa vida fora do compasso, quando vivemos com a nossa vida fora da vontade dEle, quando vivemos fazendo aquilo que nós queremos. Observe que Ezequias, ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que agradava a Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem feito o que agrada a Deus? Se você tem feito o que agrada a Deus, pode ter certeza, no momento em que Deus falar contigo, e você orar, e você buscar a face dEle, Ele vai ouvir a sua oração, assim como ouviu a oração de Ezequias. Então, queridos irmãos, é preciso, queridos irmãos, colocar a nossa vida em ordem, é preciso colocar a nossa vida espiritual em ordem, é preciso colocar a nossa vida física em ordem, é preciso colocar a nossa família em ordem, e só o Senhor, só através dEle, né? Porque nós não temos capacidade de gerir a nossa vida, mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele controla a nossa vida e leva nós a fazermos tudo aquilo que agrada a Ele. Então, que nós possamos colocar a nossa vida em ordem na presença dEle, e automaticamente Ele vai fazer na nossa vida tudo aquilo que agrada a Ele, assim como Ele fez na vida de Ezequias, Ele quer fazer na sua vida e na minha também. E muitas vezes temos errado, temos falhado, temos vacilado na presença de Deus. É preciso estar atento para o vacilo ser algo que não faça parte da nossa vida. Nós possamos ter atitudes que agradam a Deus, que as nossas atitudes sejam atitudes que agradam ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Sejamos assim, pessoas comprometidas, né? Eu acredito que Deus, Ele deu mais 15 anos a Ezequias, não foi à toa, não foi a qualquer pessoa que Ele estava dando mais 15 anos a alguém que vivia agradando a Ele. Então, que nós possamos viver agradando ao nosso Deus. Amém? Nós vamos, nessa noite, estar celebrando, né, a ceia do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler os versículos 23 a 25. Coríntios 11, 23 a 25 diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: e isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem sentar. Queridos, como eu falei, né, antes de começar a mensagem, a ceia do Senhor é uma festa. Hoje nós estamos comemorando. Foi o próprio Jesus que nos orientou a isso. Observe que a ceia do Senhor é uma festa, aqueles irmãos, é uma festa de unidade. É uma festa onde todos estamos juntos, alegres e felizes, porque Jesus, Ele morreu. Porque Ele morreu em nosso lugar. Então, queridos irmãos, como devemos participar desta festa? De que forma eu posso participar? Porque quando alguém vai fazer uma festa, as pessoas mandam um convite, diz qual é o traje, como será a festa, e a palavra de Deus, ela nos diz como é essa festa. Essa festa, queridos irmãos, devemos participar dessa festa com o coração, eu digo com o coração preparado. Os nossos corações precisam ser preparados para este momento. É um momento onde o Espírito de Deus, ele está presente. E como está o seu coração para participar deste momento? O seu coração está feliz? O seu coração está triste? O seu coração está fechado? O seu coração está,